maracatu pra tu bater tambor, pra mim bater tambor pra tu bater tambor pra nós. Maracatu pra tu bater tambor, pra mim bater tambor. Saravá, saravá, jogo de damas. Olha nós aqui outra vez, com bastante assunto, né? Que assunto aqui não falta. E o importante desse monte de assunto é que a gente, os assuntos acabam espraiando hoje em dia com muita rapidez, né? Graças à internet, graças enfim, aos meios digitais que agilizaram as informações, né? Da mesma forma que isso é positivo, acho que a gente já até fez um programa aqui sobre isso, da mesma forma que isso é positivo e democrático, coloca todo mundo no jogo, isso causou uma necessidade de reestruturação da imprensa tradicional e causou também um certo frenesi, né? Porque, enfim, hoje em dia qualquer um com um celular é um jornalista na rua, né? Enfim, isso é bom e isso é ruim. E para falar um pouquinho de jornalismo, eu chamei uma figura que eu admiro muito, e eu acho que muita gente que assiste o programa também admira, e que eu acompanho assim, faz bastante tempo, que é o professor jornalista Gabriel Prioli. Fala, Gabriel. Saravá. Boa noite, prazer estar com você, com o público do programa, e para a gente falar um pouquinho, né, sobre essa atividade, o jornalismo, esse ambiente, neste período histórico bastante peculiar que a gente está vivendo, né? Prazer estar aqui. Obrigada, Gabriel. Gabriel, eu te chamei porque eu tinha lido um texto seu em dezembro. Eu te chamei por diversas razões e você sabe quais são, porque você sabe que eu sou tua fã. Mas eu li um texto seu que me chamou muita atenção, que era, como é que você fala? Autocrítica no rabo dos outros é refresco. Que é sobre né, sobre o samba enredo, né, o samba canção da famosa autocrítica do PT, cadê a autocrítica? Que virou, né, o samba canção virou um samba enredo, né, aquela coisa que não tem fim, que conta, enfim, e que você faz um relato interessante mostrando a necessidade de autocrítica, enfim, e tem um item de autocrítica que você chama a atenção, que é da imprensa, que sempre fica na encolha, ela provoca a autocrítica, né? Ela provoca esse movimento atrás da autocrítica, mas ela fica na encolha porque ela não faz a autocrítica dela. E você, como jornalista, eu queria ouvir um pouquinho a tua voz em relação ao papel da imprensa nesses últimos tempos, né? Assim, com a entrada da internet, a chegada das mídias sociais, o boom das mídias sociais, né? Dos blogueiros, dos blogs, enfim. Como é que isso sacolejou essa mídia tradicional? Olha, eu acho que a mídia está numa mutação, né? No processo de mutação, que tinha uma determinada, digamos, característica, né? Durante a ênfase inicial era a questão da entrada da internet, a concorrência com a internet, como é que se organizava o mercado, como é que ela trabalhava com essa nova mídia. Depois, isso já foram pelo menos mais de 15 anos, 20 anos quase. Mas esse era um pouco o foco. Mas depois, com o surgimento das redes sociais, um fenômeno de 10 anos, pouco mais, por volta disso, mas com dimensão mesmo nos últimos 10 anos, particularmente com o avanço impressionante do Facebook, aí é que teve uma mudança realmente muito grande, né? Porque uma coisa é a imprensa, digamos, competir com outros veículos jornalísticos distribuídos numa plataforma nova chamada internet, né? E plataforma que os próprios veículos tradicionais começaram a migrar para ela. Uma coisa era a competição entre veículos jornalísticos em torno de uma nova plataforma e o impacto dessa nova plataforma sobre a antiga. Isso era uma parte do problema. As redes sociais trouxeram um elemento novo e muito mais complicado, que é
o protagonismo do público como produtor de comunicação e, mais importante é isso, como distribuidor, como circulador de informações, né? Porque nem todo mundo produz conteúdo original, quer seja, digamos, um comentário, uma análise, ou muito menos a produção de reportagens e tal. O cidadão comum não trabalha com isso. Mas todo cidadão, sem exceção, circula informações, compartilha links da mídia tradicional ou da nova blogosfera, né, dos blogs, dos sites independentes desse mundo digital. Então, todo mundo é distribuidor de informação, no mínimo. E na medida em que, e mais, em alguma medida também, é produtor de conteúdo, uma vez que a circulação da informação não é simplesmente um compartilhar, é um compartilhar com algum comentário. Às vezes esse comentário é sucinto, às vezes não, é um comentário maior que, né? Então, esse é um deslocamento muito importante do papel do jornalista, da função da imprensa. Porque o que era a imprensa antes? A imprensa era digamos, aquele setor da sociedade que recolhia as informações, organizava as informações, hierarquizava as informações por critérios que estabelecia de importância, de interesse, de alcance da informação, e organizava a sua exposição, né? A sua divulgação, a forma como ia ser contada e tudo mais. Então, a imprensa e o jornalismo, em particular, eram intermediários de informação, trabalhavam entre, digamos, a sociedade, entre os produtores entre o mundo objetivo e as coisas, os diversos setores sociais, atores políticos, atores os mais variados, e o público em geral, querendo saber o que está acontecendo no mundo. Nós trabalhávamos nesse meio de campo, e os papéis estavam determinados, cada um sabia o que fazer, cada um sabia o que esperar do outro, estava tudo mais ou menos definido. Com as redes sociais, isso foi completamente torpedeado, a meu ver. Entendeu? Todos os papéis se misturaram, né? Todo mundo produz informação, todo mundo circula informação. O papel do jornalista... Hoje, um Zé Mané fazendo um meme safado e distribuindo no WhatsApp pode ter mais alcance e repercussão do que uma reportagem seríssima, apurada, que levou 2 meses de apuração, publicada num veículo sério. E o colega que fez esse trabalho pode ter menos alcance, menos expressão nesse trabalho do que um meme qualquer, uma bobagem, com mentira, com difamação e tal. Ou seja, esse é o mundo que a gente está, onde a informação séria e a informação irrelevante, a verdade, o que é verdadeiro, o que é falso, quem tem credibilidade, quem não tem, todo mundo está jogado na geleia geral, todo mundo se equivale em larga medida. É difícil você se manter à tona como profissional de comunicação nesse mundo, entendeu? Se manter à tona da geleia mesmo, entendeu? Porque todos os papéis se misturaram e tal. Então, acho que esse é o grande problema, e é universal, é aqui no mundo inteiro. Isso envolve todas as correntes políticas, todas as visões de mundo, não importa quem você é, né? Se você é um jornalista conservador, um jornalista de esquerda, progressista, tanto faz, né? Tá todo mundo metido nesse caldo, né? E é complicado para quem exerceu a vida inteira o jornalismo e quer continuar exercendo o jornalismo a partir de padrões rigorosos de qualidade, de ética, né? de respeito ao público, de respeito às fontes, respeito à própria informação. Então, quando você trabalha com isso e está jogado num ambiente em que tudo vale, qualquer abobrinha vale, onde um cara pode ser presidente da República através de uma campanha de WhatsApp completamente ilegal, cheia de mentiras. Não, se isso já deu... Não é só o jornalismo, o marketing político foi para o saco também, né? Mudou, né? Tudo está
numa mutação muito grande, entendeu? Eu acho que está todo mundo tentando se localizar, todo mundo, as empresas, os profissionais de jornalismo, o público, as fontes, está todo mundo tentando se localizar num cenário que é de puro caos, e um caos absoluto, profundo, o que você só consegue entender que está no caos, mas ninguém consegue vislumbrar nenhuma luzinha no fim do túnel desse caos, entendeu? Se é que ele está num túnel, assim, né? Então é isso, eu acho que esse é o cenário que eu vejo da mídia, muito complicado. Gabriel, você falou uma coisa que é muito importante da gente, não é só o jornalismo está inserido nesse caos porque está todo mundo, foi todo mundo deslocado, a impressão que eu tenho é que foi todo mundo deslocado do seu lugar, né, da onde você estava como profissional, para algum lugar que você não sabe mais se colocar, você não sabe como é que funciona. Com certeza. E isso tem muito a ver com fake news, que na época do jornalismo anterior à internet, era conhecido como a barriga, né? O cara, né, tinha lá uma barriga, mal apurado. Para quem não sabe, a apuração é a base do jornalismo, né? É você, antes de publicar qualquer coisa, você ouvir o outro lado, você investigar a fonte, né? Enfim, se certificar do que está sendo declarado. Parece que a corrida do furo, hoje em dia, não é nem mais uma corrida pelo furo, mas é para conquistar corações e mentes rapidamente. Outro dia eu estava pensando nisso, quando a gente posta no Facebook, quando você lê alguma coisa que você não concorda, você vai lá, você nem pensa, você vai lá e fala, não é isso, blá, blá, blá. É quase que automático. Aí o outro vai lá e te xinga. E aí aquilo se perde, enfim. Por que eu estou falando isso? Porque a grande sacrificada disso é a informação. Eu não digo nem a verdade, porque eu também não acho que existe uma verdade, assim, né? Mas a informação. Ou seja, as pessoas que estão sentadas em casa assistindo um telejornal, ou que estão lendo um jornal, ou que estão na internet, elas não têm mais uma referência do que, a não ser de da identificação, hoje em dia até partidária, né, de informações que tem a ver com o que ela acredita, ideológico, com a identificação ideológica dela. Então, ela acredita no que, sei lá, o Silvio Santos fala, porque ela gosta do Silvio Santos, porque o Silvio Santos é a favor da família, tradição e não sei o que lá. Ou ela é a favor do fulano, porque o fulano é contra tudo e contra todos. Então, assim, como é que fica a informação, aquela, né, no sentido de poder formar o cidadão, né, no sentido de cidadania, eu te pergunto. Acho que ela fica muito mal, está muito mal, né? Está muito complicado. Qual é a informação boa, né? Você separar joio do trigo atualmente é a coisa mais difícil que existe, né? Porque primeiro as pessoas não conseguem encontrar o trigo, porque tem muito mais joio do que trigo solto por aí na internet, nas redes e tal. E depois, quando estão diante de algo que parece ser o trigo, as pessoas hesitam em relação àquilo, duvidam, entendeu? Antigamente a imprensa tinha uma credibilidade institucional. Saiu no jornal, significa que é bom. É juramentado, né? É sério. Eu posso não concordar, eventualmente, com a forma como eles trataram a informação, o título que eles deram, então, mas sair no jornal é sério, né? É uma coisa sólida. Ninguém mais tem essa segurança, ninguém mais. De qualquer. As pessoas duvidam de tudo, no tempo inteiro, duvidam tanto da imprensa como fonte tradicional, formal de oferta de informações, como de qualquer outra instância ou pessoa ou grupo que esteja atuando no mundo das redes. Então, a informação está... O que é informação, né? Então, e aí, como é que as pessoas... Isso afeta tudo, como eu falei. Isso está, por exemplo... E o nosso problema é mais... Nosso problema não é grave, mas ele não é diferente, é tão grave quanto é o problema do educador, por exemplo.
Como é que você vai educar num ambiente como esse? O que é educar num ambiente como esse, em que as pessoas demonizam o papel do professor, demonizam o papel da educação, dizem que tanto faz você saber ciência ou não, que, na verdade, a verdade está nos textos religiosos e não na ciência. Quer dizer, é um mundo rigorosamente de ponta cabeça, né, em relação àquilo que a gente tinha há pouco tempo, relativamente pouco tempo atrás, 15 anos, 20 anos e tal. A coisa está muito confusa, né? Eu, assim, acho que isso, de alguma forma, vai decantar. Esses problemas que a gente está discutindo aqui, não somos nós discutindo isso agora, mas milhões de pessoas discutindo essa questão nesse exato instante, como nós estamos no mundo inteiro, estão preocupadas com isso, estudando isso, lendo sobre isso, debatendo isso. Eu acho que, com o tempo, algumas soluções vão começar a aparecer e tal. E a luz do fim do túnel que eu falei antes, aí vai começar a aparecer, vamos começar a vislumbrar. Mas, por enquanto, a gente está no caos, e esse caos é trevas, entendeu? Assim, uma grande confusão, entendeu? Então, não sei te dizer, na verdade, o que é a informação. Eu tive um trabalho no meu Facebook, por exemplo, um trabalho muito cuidadoso de triar, selecionar aquilo que eu vou seguir, as fontes principais que eu priorizo, né? O Facebook me dá a oportunidade de você escolher cerca de 20 pessoas que você segue, ou amigos e tal, ou para os seus prioritários, né? Aqueles que vão aparecer entre outros. Então, eu tive um cuidado muito grande de selecionar e tal as informações. Então, me passa na timeline uma quantidade impressionante de boa informação, boas matérias, bons comentários e tal. Aí você vai ver, isso circula muito pouco, muita gente, a circulação disso, embora seja maior hoje em dia do que já foi no passado, pelo tamanho que a mídia adquiriu, a informação de qualidade circula hoje num nível infinitamente menor do que uma bobagem qualquer. Você vê esses youtubers ou influenciadores digitais, os caras têm 28 milhões, 30 milhões de seguidores, certo? Então, eu que modestamente eu tenho um número de seguidores que eu considero extremamente alto para Facebook, amigos por volta de 5 mil, pouco menos, e seguidores mais 6 mil. Então, é um número grande, né? Só que eu não atinjo todo mundo, esses 11 mil, eu não atinjo simultaneamente, porque o Zuckerberg é que vai definir para quem eu vou falar ou não. Esse bendito algoritmo dele vai me dizer com quem eu falo ou não. Se eu quiser falar com todo mundo, eu preciso pagar para ele, né? Enquanto um menino desse no YouTube falar para 30 milhões de pessoas. 30 milhões de pessoas num país de 208. Quer dizer, é uma loucura completa. E o que os caras falam? Alguma coisa relevante, transcendental, ou digamos, apurada, com critério, informação veraz, ou opinião ponderada, opinião estribada em pensamento, reflexão, fato, com substância? Não, é qualquer nota, o cara vem e diz qualquer negócio. Quanto mais bobagem falar, mais audiência tem, entendeu? E isso não é só entre o público infantil, mais jovem, que é natural, molecada quer bobagem, então não vai querer abissalidades, mas é geral, o público maduro também só quer ouvir um monte de bobagem. Então, o que a gente pode... É um processo asfixiante, agoniante para jornalistas, para quem trabalha com informação e dedicou a vida inteira a levar a informação a sério, né? Aí você está num ambiente que a informação virou uma loucura completa, né? Então, é isso. Gabriel, você enxerga que a questão da deliberada politização, né, que aconteceu, sei lá, na última década, né, que foram sendo formadas lideranças políticas, que nem esses meninos do MBL, que foram formados, né, com um propósito, né? A gente sabe que eles tiveram tiveram uma formação
com um objetivo, né, que culminou ali em 2013. Enfim, você acredita que essa politização, de alguma forma, piorou esse cenário, de alguma forma contaminou ainda mais esse cenário confuso? Porque, aí eu vou te dar a minha opinião, não sei, mas a minha impressão é que a política acabou virando... Pessoas que jamais se interessavam e que diziam que político era tudo igual e que não gostavam de político, de repente começaram a defender bandeiras, independente de que lado, sem muita argumentação. Você acha que essa politização, essa ideologização, né, de alguma forma contribuiu para essa confusão, para essa geleia geral? Eu acho que sim, com certeza, né? Eu acho que várias coisas se confluíram para construir esse cenário caótico, né? Vários elementos, né? Movimentos próprios. Deixa eu só te interromper. Você acha que esse cenário caótico foi construído propositalmente? Existe um propósito? Não diria que foi, quer dizer, foi construído em larga medida. Foi construído. Vários agentes trabalharam intencionalmente para obter determinado resultado, vários, né? Mas não necessariamente com visões convergentes e não articulados, né? Porque tem essa visão que parece que tem uma grande conspiração mundial, um cérebro em algum lugar, ou algum grupo de cérebros em algum lugar do planeta conspirando para... Não, isso não existe. Existe uma conjunção de fatores que são fatores tecnológicos, no ambiente da mídia, a própria emergência das redes sociais, o crescimento da internet e tal. Então, fatores tecnológicos que não são simplesmente tecnológicos, mas eles são políticos, econômicos, né? Para que isso exista, tem todo um substrato econômico e político que permite isso. Então, agora, para esse cenário de caótico da informação que nós estamos falando, no ambiente informativo, né, eu acho que confluíram mudanças e ações próprias do mundo da mídia, ou tomadas pelo próprio mundo da mídia, e outras que são externas a ele e que o afetaram, tá? Como essa que você está dizendo. Porque, às vezes, tem o quê? Nós temos uma emergência da direita no planeta inteiro. E aí sim, eu acho que teve ações direcionadas, e não são necessariamente orquestradas, no sentido de fato orquestradas, como a regência única, mas você tem diversas agências ideológicas espalhadas pelo mundo que têm visões semelhantes e estão trabalhando para aumentar a audiência para as ideias de direita, debater, disputar a política e a cultura e as artes com o progressismo, que era de esquerda ou liberal, né, que é uma visão de centro-esquerda, diria, que era quando a direita diz que há um hegemonismo, né, dessa visão de centro-esquerda, é verdade, havia mesmo, né, e ela vem vindo, ela digamos, isolou mesmo, deixou num segundo plano esse ideário de direita toda que foi para a luta, para conquistar espaço e tal. E como tem dinheiro, né? A direita tem dinheiro e tem pouca ética, tanto faz falar a verdade ou mentir. Aliás, ela sabe que mentindo e manipulando ela vai se dar melhor do que se ela falar a verdade, né? A esquerda tem um compromisso maior com a verdade, a centro-esquerda, não que seja santa e que também não minta e não manipule, mas tem um compromisso maior com isso, não é bem o seu estilo. A direita tanto faz e tal. Então, acho que sim, teve muita intenção na construção desse cenário, assim como teve circunstâncias incontroláveis do próprio processo que levaram. Por exemplo, a imprensa, eu tenho certeza que a imprensa tradicional ela não gostaria de estar na posição em que ela está hoje, que ela é atacada por todos os lados, né? Ela queria manter
o que sempre teve, a hegemonia do discurso, né, a centralidade, ela ser aquela coisa do quarto poder, efetivamente, e tal. Tudo isso está profundamente abalado, né? O tal do quarto poder da mídia, no caso brasileiro, então, está muito contestado, porque a mídia tradicional, ela apanha da esquerda, apanha da direita, ela apanha de todo, apanha de si mesma, ela apanha só apanha, né? Ela está perdidinha ali. E ela se meteu um pouco nesse buraco por ação, por circunstâncias e também por ação dela mesma. Se você lembrar, quer dizer, já é um processo já antigo, né? Tem 30 anos pelo menos, esse projeto começou lá nos anos 80, que era a tal de modernização da imprensa e tudo mais, que foi uma transição, digamos, a cúpula do negócio jornalístico, que sempre foi dirigido por jornalistas e com uma visão clara de que o centro do negócio é oferecer informação de qualidade, veraz e opinião abalizada, e que, com isso, fazer negócio, ganhar dinheiro, mas sendo esse o centro da atividade e nada sendo mais importante do que isso transitou para um modelo em que os grandes grupos passaram a ser dirigidos por executivos, que nem nenhuma tradição com a imprensa, nenhuma preocupação, gente a fim de fazer resultado, fazer lucro. Então, tanto faz se a informação vai ser mais ou menos ou muito boa, vários padrões de controle e tal foram para o espaço, perderam a importância e tal. Então, isso foi a ação da própria mídia, né? Que ela, por outro lado, ela foi perdendo público por causa da emergência da internet. Aí ela foi ficando agoniada, vendo, bom, quem é que me sobrou? Me sobrou mais o pessoal mais conservador, mais velho, mais maduro. Então é com eles que eu vou falar. Então eles querem que eu tenha opinião conservadora e tal. É isso que eu vou dar para eles. Eles querem que eu bata nos governos populares aqui que a gente teve recentemente, porque eles não querem outra coisa. Beleza, vamos bater neles e tal. Então, assim, por ação em parte da imprensa e por outra, por circunstâncias que ela não conseguiu controlar, ela se meteu numa situação muito delicada, né? Porque se está ruim para todo mundo, para a imprensa está muito ruim, né? Porque quem é que acredita, né? Quer dizer, entendeu? Quando você aí ela vem com aquela posição sem vergonha, cínica, né? De dizer, não, se nós estamos incomodando todo mundo, se estamos apanhando de todo mundo, significa que estamos cumprindo exemplarmente o nosso papel. Bullshit, todo mundo sabe disso. Não é isso, né? Isso, entendeu? Não é isso, porque ela está sendo contestada no seu papel, na sua legitimidade, coisa que não acontecia antes, né? Ela era acreditada, né? Hoje ela é muito pouco acreditada. Gabriel, a gente está indo aqui encaminhando já para o fim, infelizmente, porque o papo está bom. Eu teria até outras perguntas, mas aí eu vou te convidar para voltar. Mas eu queria que você, enfim, não quero te influenciar, mas hoje eu tive uma epifania com a esquerda assim, que me incomodou muito. Eu queria ouvir tua voz. Você que é uma pessoa que se posiciona como um progressista. Como é que você está vendo o papel da esquerda, principalmente no sentido de se comunicar, de comunicar a sua insatisfação com todo esse governo que está aí? Como é que você está vendo isso, Gabriel? Olha, cumpre um papel fundamental, né? Porque na medida em que a imprensa tradicional deixou de vocalizar todos os setores da sociedade, né? De dar voz, né? para todo setor que se opõe, né? E se você considerar a expressão eleitoral, né? São 47 milhões de pessoas, pelo menos, né? Enfim, nós temos um setor enorme, né? da população que tem uma visão progressista, né? Agora essas vozes, elas não estão na imprensa tradicional, né? Estão muito pouco. Mas nós temos vários colunistas de esquerda e tal. É verdade, tem vários colunistas, mas e dentro das matérias? Quando você faz uma matéria com uma acusação pesadíssima em cima de alguém, em cima de um partido da esquerda, de uma liderança da esquerda e tal, bota um monte de gente atacando, e aí lá no finalzinho bota lá como suposto outro lado
dá, sei lá, 3 linhas para dizer que, olha, como é que chama? Procurado pela reportagem, responderam por e-mail, que não sei o quê, daí 2 linhas, entendeu? Quer dizer, no telejornal, por exemplo, a acusação vai em áudio e vídeo, dentro da matéria. A defesa vai em nota pelada fora. Quer dizer, termina a matéria, o locutor diz, o fulano de tal, acusado nessa matéria, disse que não sei o que lá, entendeu? Quer dizer, antigamente isso daí estava dentro da matéria. Aí você ouve um acusar, o outro se defender, e você ouviu os dois, ouviu a cara de cada um, e você se posiciona. Não, eu acho que está certo, eu estou mais confiando mais no cara que está se defendendo e tal. Entendeu? Agora, quem cumpre esse papel hoje de fazer o outro lado é a imprensa, é a blogosfera, é a imprensa progressista, é a imprensa independente. Tá? Então, ela cumpre esse papel político e procura estar fazendo isso bem. Se estamos conseguindo respirar algum mínimo ar democrático, é garantido por essa imprensa. Agora, ela precisa se qualificar muito, Niobe, muito. Ela ainda tem muito para melhorar, certo? Ela é uma imprensa basicamente de opinião, opinativa, ela apura muito pouco, ela não produz informação original, isso é muito irrelevante o que ela faz. Ela reproduz muito material dos outros, ela faz jornalismo sobre mídia, ela comenta noticiário, entendeu? Em vez de gerar informação nova. Ao fazer isso, ela nem sempre é criteriosa, ela circula muita informação duvidosa, bota muita fake news para andar, entendeu? Então, ela também tem um monte de problemas e costuma ser profundamente, porque ela cumpre esse papel de oposição, meritório, importante, estratégico, central, mas ela é muito autoindulgente por conta disso, entendeu? Porque a gente faz isso, a gente é bacana. Não, é bacana que faça isso, mas a gente ainda não é bacana. É uma imprensa muito medíocre, se comparada com a própria imprensa alternativa do período da ditadura militar. Você lembra da Opinião, do Movimento, do Cojornal, do Versus, e tal, e eram veículos, de modo geral, incomparavelmente melhores do que a maior parte desses sites ou blogs de esquerda que nós temos hoje, né? E que, entendeu? Ok, circunstâncias são outras, a informação circula mais rápido, não dá mais para fazer uma matéria. O Movimento era um jornal semanal, Opinião é um jornal semanal, os caras têm tempo para apurar e tal. Agora a coisa é, né, tudo rápido. Ok, mas isso não é justificativo. A gente precisa, sobretudo alguns veículos já estão crescendo, já tem uma audiência imensa, já começa a ter dinheiro, algum dinheiro. Então vamos qualificar, vamos cuidar do texto, vamos parar de falar bobagem, qualquer bobagem. Vamos pensar no que a gente fala, vamos ponderar a opinião, entendeu? Então, eu diria assim que a imprensa alternativa, a imprensa progressista, tem que se qualificar muito ainda e precisa enfrentar isso com seriedade. Eu acho que ela ainda não está enfrentando isso com a devida seriedade. Ela está sendo muito autoindulgente. Gente, a gente conversou aqui com o jornalista, o grande amigo jornalista Gabriel Prioli, que está dando essa honra para a gente, desse bate-papo gostoso sobre imprensa. Eu teria mais N perguntas para fazer e fica aqui já em aberto o convite para você voltar, Gabriel, porque eu acho que temos muito o que conversar, eu acho que você tem muito o que trazer aqui para a gente. O Jogo de Damas está muito agradecido a você, agradecido a vocês que estão acompanhando a gente, pedimos que vocês curtam lá a página da gente, se inscrevam no canal, ajudem a gente a crescer, porque a gente quer ter mais Gabriéis Priolis por aqui e com mais tempo até para a gente conversar. Gabriel, saravá, muito obrigada e essa conversa ainda vai longe. Obrigado, querida. O prazer o meu, a honra é minha, da possibilidade de falar com você e com os seus espectadores, com quem está nos vendo agora. Estou às ordens, é um prazer falar. Me desculpe, eu tenha sido muito, como é que chama, prolixo, extensivo nas respostas. A gente não, talvez tivesse, talvez não, com certeza deveria ser mais enxuto, mais conciso, mas fica para uma outra oportunidade, a gente exerce essa boa virtude do jornalismo, que é a concisão, numa outra oportunidade. Obrigado. Obrigada, gente. Saravá. Polly, obrigada.
Tchau. É presente, é passado, é futuro no céu estrelado. A noite é do maracatu, é do tambor do povo.